dá para entender é que muitas vezes nós somos mais preocupados com a opinião do outro a nosso respeito do que com a nossa própria opinião. E isso está definitivamente errado. Tem muita gente que não é legal consigo mesmo. Muita gente não tem esse costume de ser uma pessoa que se acolhe, que se apoia, que se abraça. É uma pessoa que se julga, que se martiriza. E isso não é bacana. Ainda mais em relacionamento, quando você quer fazer para agradar o outro, quer fazer em prol do outro. E quando é para você mesmo, é feito de qualquer jeito, qualquer coisa dá, qualquer coisa serve. A pessoa fica anos sem conseguir fazer uma dieta, sem conseguir cuidar do seu cabelo, da sua aparência, mas ela começa a se interessar por outra pessoa e ela quer fazer dieta, aí ela consegue fazer todas essas coisas que ela não conseguia fazer antes, porque antes era para si mesma, então não tinha tanto valor. Aí quando é para impressionar uma outra pessoa, quando é para agradar uma outra pessoa, aí a pessoa consegue emagrecer, consegue treinar, consegue se alimentar melhor. Isso está errado, concorda? As pessoas muitas vezes são muito exigentes consigo mesmo. Elas exigem ser perfeitas, elas se martirizam quando erram, elas não aceitam errar, não aceitam o erro, elas têm dificuldade de se perdoar, de se aceitar, de se acolher. Mas quando é do outro, quando é para receber algo do outro, ela recebe migalhas e tá tudo bem. Ela se contenta com a migalhinha ali como se fosse um banquete, como se fosse algo muito valioso, que quem tá de fora tá vendo nitidamente que ela tá recebendo migalhas, que ela não tá se valorizando, e às vezes ela até tem essa consciência que não tá se valorizando, mas ela quer se convencer de que aquilo é o que ela precisa, que ela tá recebendo, o que ela tem que receber, e pondo a pessoa lá em cima num pedestal, num altar, né? Quase que idolatrando a pessoa, porque ela tá fazendo o mínimo. Muitas vezes essas pessoas, elas não sabem o que não é o mínimo. Elas não sabem como é ser verdadeiramente bem tratada. Elas não sabem o que é receber um banquete. Elas sempre receberam o mínimo, porque elas sempre se contentaram com isso. Então as pessoas pararam ali, naquele piso. Então ela aceita até aqui, então é só até aqui que eu vou dar. Então ela não sabe nem o que é que ela deveria aceitar. E isso é um problema muito grande e é muito comum a gente ver isso. Isso é um padrão muito comum. A pessoa, ela recebe o mínimo, ela recebe a migalha e ela exige muito de si mesma. Que ela tem que estar perfeita, que ela tem que ser a maior e que ela não pode errar. Ela não aceita erro, ela também não se acolhe, ela não se entende e ela se machuca, sabe? Porque ela não se acolhe, ela tem que estar ali vivendo em prol do outro, a maioria das vezes recebendo migalhas dessa pessoa que ela está se esforçando, se martirizando, dando chicotadas em si mesmo, de um sentido figurado, mas assim, tentando fazer o máximo dela, não para ela, mas para o outro, para agradar o outro, para receber aquele mínimo de atenção, que nem ela se dá o mínimo. Então é por isso que é tão fácil para ela receber o mínimo dos outros como se fosse algo muito bom, muito, tudo que ela merece. E olha o que a pessoa está fazendo por mim, mas quando você vai olhar, é o mínimo, é o básico que uma pessoa que está se relacionando com a outra deve fazer, é legal fazer, é saudável fazer. O que eu digo para essa pessoa fazer é buscar se autoconhecer, buscar conhecimento do que realmente é um relacionamento saudável, do que realmente um casal deve fazer um pro outro, o que é migalha, o que é normal, o que é extrapolar, o que não tá certo, o que é bom, o que é saudável. A pessoa se informar, se conhecer, ouvir especialistas, ouvir pessoas que realmente têm um relacionamento saudável. E isso não quer dizer fotos bonitas do Instagram, não significa a aparência de família, de margarina, é realmente relacionamentos que ela conhece, saudáveis, que eu sei que tá escasso hoje em dia, né? Mas é realmente buscar o conhecimento de um relacionamento, do que se deve receber, do relacionamento, de como deve ser essa troca saudável. Então é isso. Não se contente com migalhas, você foi feita para mais. Até o próximo vídeo. Tchau!